Agora, algumas características da seita, né? Algumas características, e eu quero que você entenda isso aqui, que isso aqui está presente em todas também, tá? Uma delas, a zeladoria do templo. Como eles aprendem a amar a instituição, como ele aprende que a instituição é a obra, é a graça de Deus, é normal, ou seja, aliás, não é que é normal, a gente entende por que todas as seitas, elas são muito bem organizadas, zeladas, arrumadas, sabe? Não existe igrejas mais bonita, mais bem organizada do que as seitas, todas elas. Você pode visitar as seitas e você vai ver como elas são organizadas, bonitas, né? A parte de dentro dela, administrativamente também, documentação em dia. Porque o povo olha para aquela denominação como se fosse a própria salvação, como se fosse o próprio Deus ou o próprio Cristo. E aí eles entregam a sua vida para elas. Nas seitas, as pessoas trabalham demais, elas são presas ali dentro, trabalho voluntário, doação de dinheiro além do que elas podem dar, né? E isso transforma elas, ou seja, é o modo como eles vivem numa eterna corrida e disputa entre denominações, né? Porque se ela é a melhor, ela tem que se destacar das outras. Então, como eles vivem nessa eterna disputa, tá? Então eles vão ali fazer de tudo para que ela seja um exemplo para todas as outras igrejas, para que ela se destaque. Então, eles vão dar dinheiro a mais da conta. A CCB fala, aqui você não tem dízimo, né? Só que em contrapartida, eles oprimem as pessoas a darem dinheiro, né? A pessoa praticamente, ela é coagida a dar dinheiro. Como eu falei lá no processo, na audiência, eu falei isso pro juiz, a advogada disse, achou que eu ia falar, não, a CCB é uma maravilha, o povo nem é obrigado a dar dinheiro, não tem dízimo. Ela achou que ia falar isso, né? Ela falou assim, senhor Josafá, a CCB tem dízimo? Eu falei assim, não tem não. Ela tem pior, ela faz pior do que pedir dízimo. Aliás, a CCB ela pede dízimo? Eu falei, não, ela faz pior, né? Ela coage as pessoas, ela coage, ou seja, ela coloca na cabeça da pessoa que para ela ser salva, ela tem que dar dinheiro na igreja, né? E eu estou falando isso baseado na fala do seu próprio ancião, que falou que a coleta é santa e faz parte da salvação. Se ela faz parte da minha salvação, é óbvio que vai incutir na cabeça das pessoas, se você não der, você não vai se salvar, certo? Então, todas as seitas, gente, observa, todas elas são muito bem organizadas, são bonitas, a zeladoria da igreja é impecável. Entra numa congregação cristã no Brasil e procura uma janela quebrada, trincada, você não vai achar. A pintura, começou a aparecer um rachadinho lá no cantinho do banheiro, os camaradas vêm, pinta a igreja inteira. Já vem lá o camarada que é expert em pintura e já ajeita lá e faz e pinta ela inteira. Vai no salão das testemunhas do reino de Jeová, não sei se é esse o nome que dão, né? Você vai ver lá, perfeita. O trabalho voluntário deles, perfeito. Eles vão, eles trabalham, eles doam. Vai nessas igrejas como é que fala? Adventista, perfeita. Você vai ver, eles se doam, eles fazem, eles se doam. Todas essas igrejas têm as mesmas características, certo? Porque, gente, é óbvio, é só parar para pensar. Se eles conseguiram transformar a seita dele numa espécie de um semideus, que ela é a pura, ela é a revelada, ela é aquela que me leva ao céu, é ela que vai me transformar, eles começam a olhar inconscientemente, eles não sabem que estão fazendo isso, mas inconscientemente eles começam a adorar aquela instituição. Eles começam a viver em prol da instituição. Eles começam a doar a sua vida em prol da instituição. Quantas pessoas da congregação cristã no Brasil afundaram a sua vida trabalhando na congregação cristã? Não é trabalhando para o evangelho,
Não é trabalhando para o reino de Deus, é para a denominação. Quantas vezes eu já ouvi, e eu tenho um vídeo aqui também mostrando, né, de ancião ensinando que você tem que entregar sua vida na denominação. Pasme, isso tem aqui um vídeo, o ancião é até um ancião Joãozinho de Barra Bonita, né? O que ele falou, que tá gravado, por que eu tô falando dele? Porque tá gravado dele, tá? Mas quando eu falar aqui, vocês vão lembrar que vocês ouviram isso diversas vezes também. Eles falam, irmão, você tem que se entregar na obra, ainda que seu filho esteja doente, ainda que esteja faltando coisas na sua casa, né? Vai cuidar da obra de Deus, que Deus cuida da sua família. Rapaz, depois que você entende tudo isso que eu estou falando hoje aqui, e você olha para essa frase, você fala, isso aí é o diabo, é o cão purinho, né? Fazendo lavagem cerebral. Ou seja, irmão, eles colocaram a denominação acima da instituição sagrada da família. A Bíblia fala totalmente o contrário. A Bíblia fala, primeiro você cuida da família. Aquele que não governa bem a sua família não está apto para cuidar da igreja. A Bíblia fala totalmente o contrário. Mas o que as seitas fazem? A seita fala, não, primeiro a nossa denominação. Você tem que entregar a tua vida aqui. Você tem que deixar teu sangue aqui. Não importa se o teu filho está passando fome, sua esposa está passando fome. Não importa, certo? Você cuida daqui. Depois o nosso Deus aqui vai cuidar da sua família. Quantas vezes você não já ouviu isso na congregação que você no Brasil? Por quê, gente? Eles não percebem. Eles fazem isso de forma inconsciente. Eles passaram a adorar a denominação. O que é adoração? É quando você entrega a sua vida para aquilo. É quando você coloca aquilo em primeiro lugar na sua vida. Então, hoje, a seita, elas conduzem as pessoas... Aliás, o resultado da seita, de tudo que elas fazem é o quê? Ela vai te transformar em um idólatra, em um fanático denominacional. E isso é um dos pecados mais graves e mais sérios que alguém possa cometer contra Deus. Mais grave e mais sério. E quando você vai para as escrituras e você começa a comparar, você fala, rapaz, Jesus amado, eu estou enganado e não sabia, não percebia. Entendeu, irmão? Quando você pensa assim, e vocês podem observar, muitas famílias, né? Eu já vi casos de família em guerra, porque o esposo largava a família, largava a esposa para ir para as construções da igreja. Porque ele pensava assim, na consciência tapada dele, assim, não, só pode ser o adversário que pegou minha esposa. Então, a ideia incutida na cabeça deles faz com que eles olhem com um olhar de desconfiança para a própria companheira dele, que está ali do lado dele o tempo todo, para os próprios filhos. Ele fala, não, só pode ser o diabo na minha esposa. Agora que eu tenho que ir mesmo. É agora. Aí ele vai para o culto para congregar, o que ele vai ouvir lá do idólatra que está lá em cima, lá pregando? Porque é outro enganado também. Irmão, quando o adversário começa a guerra, quando levantar as afrontas, é um sinal de que você está no caminho certo. Aí o camarada vai lá e dobra a aposta mesmo, e vai. Aí muitos desses casos descamba, muitas das vezes até para separação. Então, observa que o resultado de uma seita, pessoal, ela vai te afastando do evangelho de Jesus, de Deus. Você não percebe. É óbvio que nenhum seitário sabe que é seitário. Nenhum seitário sabe. Ninguém fala assim, acorda de manhã e fala, a partir de hoje eu quero ser um seitário. Ninguém faz isso. Todo seitário não sabe que é seitário. É a mesma coisa do camarada enganado. O camarada que está enganado, não o que foi enganado. O camarada que está enganado, ele não sabe que está enganado. É algo lógico. É óbvio. Nenhum seitário sabe que é seitário. Ele está dentro de uma seita. E o que dificulta ele é ele olhar para trás no orgulho e na soberba dele e falar, eu não posso estar enganado. Não é possível que eu fiquei 20 anos enganado. 30 anos. Mas esse é o caminho, amigo. O primeiro passo para a verdade é o passo da humildade, que muita gente reluta em não dar. A pessoa fala assim, não, eu não posso estar errado. Eu não posso, eu estou aqui, não, eu estou servindo a Deus, eu vou continuar.
Ou seja, o orgulho e a soberba é tudo aquilo que dificulta a pessoa a encontrar com Cristo. Porque com Cristo você tem que diminuir, você tem que abaixar sua cabeça. E o primeiro passo disso é confessar que você está errado. Tá? É você entender que você está desviado do caminho. Né? Todo sectário, gente, é desviado da verdade. Aqui o irmão Rodrigo Reis, deixa eu colocar o comentário dele. Josafá, outro motivo de tanta dedicação nas construções é para aparecer para o ancião, exatamente. Aí tem aquela disputa, ele quer angariar um cargo lá dentro, ele quer saber, então ele quer mostrar uma dedicação. Esse esforço aqui, ó, é exatamente igual dentro de uma empresa, tá? Dentro de uma empresa, as pessoas querem mostrar serviço para o seu superior, para o seu encarregado, bajulação, puxação de saco, né? Aí ele fala, ó, o cidadão doido para ter cargo, aí, ó, exatamente, ó, o cidadão doido para ter o cargo ou ministério tem que trabalhar, exatamente. E eu já vi muito ancião dizendo assim, aquele lá é bom de trabalho, vamos botar ele, ou seja, ele tem que ver a pessoa doando sangue para ele perceber que a pessoa está realmente mergulhada na crença da seita. Entendeu? Eles não vão pôr para frente alguém que desconfie da seita. Por quê? Você tem que ser um verdadeiro seitário imaculado, ou seja, sem ruga de dúvida alguma, um verdadeiro imaculado para que eles confiem em você a ponto de mandar você ir mais para frente. Né? Porque você tem que ser um protetor da santa, não um desconfiador da santa. Entendeu? Então, eles esforçam, né, para identificar aqueles que realmente estão no puro transe, está totalmente tomado pela seita. Esses aí, então, são chamados de bom de trabalho e eles levam essa pessoa cada vez mais para frente. Então, esse argumento, quando o CCBN fala, não, porque lá é a graça de Deus, lá a gente não tem dízimo, lá as irmãs sentam de um lado, os irmãos do outro, lá nós temos ordem, isso aí tudo é argumento de seitários, tá? Um cristão genuíno, ele nem vai lembrar, né? Se eu for falar da salvação lá para alguém, eu nem vou lembrar da instituição que eu frequento, né? Eu vou falar de Jesus, das escrituras, da palavra, do amor de Deus por mim, mandando o seu filho morrer por minha causa e no meu lugar. Isso que é evangelho. O CCBano, quando encontra com alguém e ele tem que falar de Deus, o que é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Congregação cristã no Brasil. É a primeira coisa que vem. Ele passa a vida inteira trabalhando para essa seita, de graça, fazendo tudo para ela e falando dela sempre que pode para alguém. E no final de tudo, ainda vai ser condenado ao lago de fogo, porque quando ele sair de dentro do mundo de Nárnia que ele vive, né, quando ele sair de dentro do mundo da Alice do País das Maravilhas, vai ser aquele dia que ele vai ser ressuscitado para condenação. Quando ele acordar, sorridente, né? É aquele sorriso do enganado. Todo mundo tá olhando lá para você e tá vendo o tamanho do tapado que você é. Só você não sabe disso. E aí você vai acordar, legalzão, vai querer chegar perto de Jesus e falar, opa, para trás de mim que eu não te conheço, idólatra. Eu, idólatra? Tá doido? Quem é esse cara aí? Esse cara é um doido, rapaz, tá chamando nós de idólatra. Aí vai vir alguém cutucar e falar, esse aí é Jesus, cara, tá maluco? Jesus? Mas ele tá me chamando de idólatra, ele é doido? Né? Eu vou falar com Deus. Não, Deus entregou tudo na mão dele. Você tá lascado, rapaz. Você vai pro lago de fogo com força. Mas vai com força mesmo. Por quê? Porque você não creu em Jesus. Não sabe nem por que ele morreu por sua causa. Não falou dele pra ninguém. Não evangelizaram. Vocês entregaram sua vida por uma denominação religiosa lá na terra. E agora você chega aqui e você quer entrar no céu? Por quê? Explica pra mim, me dá um motivo pra você entrar no céu. Ah, mas lá tinha o nome dele na parede. E daí, rapaz? O nome de Jesus estava até na macumba. Estava em tudo quando o pessoal usar o nome de Jesus não significa absolutamente nada. Deixa eu só tossir aqui, gente. Usar o nome de Jesus, colocar o nome de Jesus na parede, isso não significa nada, filho. Nós não vamos ser salvos porque colocou o nome de Jesus na parede. Os salvos são aqueles que creram em Jesus Cristo. De fato creram. Quem crer em Jesus de fato, gente, você não pode crer em Jesus e ao mesmo tempo ficar preso numa seita.
Não tem como. É um sinal de que, na verdade, você não creu. Isso é conversa furada. Você não creu em Jesus, tá? Ou seja, muita gente tem conhecimento, alguns, né? Conhece, entende, mas isso não desceu no sentimento dele. O sentimento é quem vai produzir, então, em você, em obras, aquilo que você acredita. Tem muita gente que sabe, que vê, que percebeu, mas continua ainda sobre o domínio do seu sentimento. A idolatria e o fanatismo estão lá no sentimento. Eles controlam o seu sentimento, certo? É o sentimento que vai determinar a que Deus você serve. Quem é o Deus que você ama de verdade, né? Eu fiz isso um tempo atrás, me colocaram num grupo de CCBano, tem uns 2 anos atrás ou 3, me colocaram, lá tinha acho que 60 mil CCBano. E aí, eu coloquei lá uma frase falando de Jesus, nem estava falando da CCB, nem criticando a CCB, nada. Como o grupo é muito grande, 60 mil, então o pessoal coloca publicações uma atrás da outra muito rápido, né? É 60 mil, mas em tempo assim instantâneo deve ter umas 100 pessoas publicando ali, então tinha muita coisa. E aí eu fui lá e coloquei uma frase sobre Jesus Cristo dizendo: Jesus é a representação do amor de Deus e ele é a graça, ele morreu por nós na cruz. Coloquei lá. Voltei depois de 39 minutos. Eu falo até 1 minuto porque eu bati um print. Eu voltei depois de 39 minutos. O meu post, ele tinha um joinha, nenhum comentário. Um joinha depois de 39. O interessante é que no mesmo momento que eu coloquei o post de Jesus Cristo, uma outra pessoa colocou uma foto dela na frente da igreja Portão, lá do Paraná. Ela colocou uma foto atrás da igreja do Portão. Gente, foi no mesmo instante. Essa pessoa teve 111 corações. Eu olhei aquilo, eu fiquei pasmo. 111 corações, acho que 60 e poucos comentários, tipo, dizendo, santo é Deus, louva, obra de Deus, né? Graça maravilhosa. Gente, ou seja, o sentimento de adoração do povo a CCB é coisa incrível. Ou seja, se conseguisse transformar esse mesmo sentimento que esse povo tem, né, no Evangelho de Jesus Cristo, meu Pai do céu, que coisa linda. Ou seja, eles foram massificados o tempo todo, desde quando se batizaram antes, né, até, né, ouvindo que CCB é a graça, CCB que salva, é a CCB que está a obra de Deus. Ou seja, macetaram no consciente deles que a CCB é o Deus deles. É o Deus a que eles servem, tá? Eu acho que se eu procurasse aqui na minha pasta, eu até achava, porque depois eu fui lá e bati o print. Eu bati o print dos dois. Deus abençoe, Miguel. Eu bati o print porque eu não acreditei. Eu fiquei pasmo com aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu. Tá? 101 corações para seita. E eu fiz até um post no meu canal. Eu coloquei CCB versus Jesus Cristo. Jesus, 111 CCB, goleada histórica em Jesus Cristo. Ou seja, os CCBanos deram goleada histórica em Jesus Cristo. Isso é de ficar apavorado, espantado, rapaz. E eu fico imaginando essas pessoas chegando lá naquele dia falando, não, eu tô salvo. Você tá salvo por quê? Por que você tá salvo? Detalhe, muita gente está se convertendo na CCB e todas essas pessoas que estão tendo conhecimento agora do Evangelho, todos eles dizem, eu não era convertido. O CCBano não tem a mínima ideia de que ele não é um convertido. Você pode ver a frieza do coração dele quando se fala de Jesus, quando se fala do Evangelho. O CCBano, o fanático, o idólatra, jamais chorou ouvindo a história de Jesus.
Jamais chorou. E outros aspectos mais, tá? É óbvio que deve ter alguém lá no meio, que Deus é bom e maravilhoso, que crê e que entende, né? Mas, volto a falar, as minhas análises aqui é para a massa, CCBena, é para a parte grossa. Eu não estou falando individualmente de cada pessoa, porque jamais ninguém vai conseguir falar individualmente de cada um. Igual Jesus Cristo, as críticas de Jesus Cristo. Poderia alguém levantar e falar: Jesus, você tá falando aí, mas eu conheço um fariseu lá que é diferente. Um fariseu que tem lá... Estupidez isso, né, irmão? Tá? Se tem alguém lá que é diferente, glória a Deus pra ele, bom, vai lá, marcha. Eu estou fazendo crítica à massa, ao sistema, igualmente Jesus Cristo fez. Então é triste quando vem um CCBN, mas na minha cidade lá tem um cooperador. Tá bom, meu filho, se tem lá, uma que eu nem acredito, é difícil. Tem algum cooperador outro que tá tentando pregar o evangelho, alguma coisa, tem, mas aqui a análise é pra massa, igual a Jesus Cristo, quando fez as críticas aos religiosos, aos líderes da igreja. Ele não falou, ele não precisa dizer assim: gente, eu tô falando aqui, não é para todo mundo, tá? Não, porque é impossível você fazer uma análise geral para todo mundo, porque todas as pessoas são diferentes. Mas quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando ao sistema da CCB e ao que ele ensina e o que ele produz de idólatras e fanáticos. Tá? Eu conheço o evangelho. Tá, você tá no lugar errado, você aprendeu, não foi na CCB o evangelho, você aprendeu por conta própria e você tá querendo defender a CCB, né? Teve um camarada de um canal aí que falou que Jesus Cristo tá em segundo plano, mas ele tá lá dentro da CCB. O camarada ficou doido. Peguei um pedaço de uma entrevista dele. E Jesus, onde tá nisso? Jesus tá em segundo plano. Ficou bravo comigo. O camarada confessa. Ou seja, esse camarada vai ser vai ser julgado com mais rigor ainda do que os cegos da CCB. Porque ele confessou que sabe que Jesus está em segundo plano. O camarada sabe. Mas eu não sei de onde eles tiraram isso, que eles estão torcendo por uma reforma da CCB. Reforma não existe. Não é Deus que vai fazer reforma em lugar nenhum. Deus nunca fez, por que vai fazer agora? Ele não reformou a católica, ele não reformou igreja nenhuma, ele nem reformou a lei, se quer saber. A lei de Moisés, ele não reformou. Por que ele vai reformar a CCB? Ou seja, Deus não está nem aí para a organização humanas de homens, tá? O Espírito Santo está aqui nessa terra para trabalhar para o reino, o evangelho de Jesus Cristo, não por denominação humana nenhuma, tá? Então isso aí é uma mentira, uma falácia para a pessoa que quer continuar dentro da CCB. Não, Deus, eu tô aqui combatendo, tô falando que tá combatendo, você tá aí atrapalhando as pessoas que precisam sair da igreja, você tá falando na cabeça dela para ela continuar aí dentro, né? Você tá atrapalhando e você vai ser julgado com mais rigor ainda. Ou seja, a pessoa tá tentando sair do buraco, essas pessoas estão tirando a mão dele e empurrando ele de volta pro buraco. Você tá maluco, cara? Isso é uma seita.